Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, hoje, dia 17 de fevereiro de 2025, segunda-feira. E nesse dia, né, nós realizamos esse horário das 18h30 a nossa palestra pública. Hoje, a nossa palestra será baseada nesta obra de Joana de Ângeles, Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito da mentora Joana de Ângeles. E o tema escolhido é o capítulo 59, ainda a melancolia. E quem foi convidada a estar conosco para fazer esse estudo? Nossa querida irmã Maria Martorelli, que é astróloga. Maria vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais esse tema, melancolia, né? Tema muito importante. Quem ainda não sofreu de melancolia, não é? Precisamos falar sobre o tema, precisamos falar sobre o tema. Mas antes de começarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura de um pequeno texto e a prece de abertura. Depois eu passo a fala para Maria, e Maria, você tem até 7h20, 7h25 para fazer as suas reflexões, tá bom? Carmen, a palavra está com você. Boa noite a todos. E a nossa prece é desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Panfiro. E a lição aberta, a esmo, foi essa aqui, 58, que diz assim: quando o homem utilizar a prática magnética, quando entender a função dos fluidos e se der conta do poder do pensamento, quando descobrir, enfim, o valor do equilíbrio, ele estará chegando à saúde integral, onde não haverá doenças por força do equilíbrio que terá. O homem, portanto, respeitará seu corpo. Não haverá desequilíbrios, porque a lei de amor estará prevalecendo entre os seres e estes estarão equilibrados. Haverá, sim, constante forma de equilíbrio, pelo desejo de aprender, apreender e compreender a lei de Deus. Então, amigos, essa lição maravilhosa aqui que nos traz o Espírito Baltazar, nos traz a chave, nos traz a solução, nos traz os recursos, nos traz as respostas que todos nós precisamos. E Jesus disse, né? Vós sois deuses, podeis fazer muito mais que eu faço. Então, se temos esse poder, por que nós procuramos sempre a questão do pensamento desequilibrado, dessas forças que muitas vezes não sabemos de onde vêm, mas escolhemos sim. Então, temos a certeza de que nós podemos, dentro do nosso ser, nos equilibrarmos, trazer dentro de nós aquilo de que precisamos, que essa lei de amor nos traz através do nosso mestre querido, nosso Pai misericordioso. Então, Senhor, abençoe essa nossa reunião de hoje, abençoe nossa querida Maria, que ela possa nos trazer seus conhecimentos, as suas explicações tão importantes para que nós possamos apreender cada vez mais essa doutrina maravilhosa do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra aqui para a minha querida amiga Maria. Maria, a palavra está com você. Ok. Fique à vontade. Bem, já cumprimentei todo mundo, né? Boa noite a todos mais uma vez. Que Deus nos abençoe, que a gente possa hoje sair um pouquinho melhor do que quando entramos, né? Fazendo novos aprendizados, enfim. Esse tema de hoje, assim, particularmente, mexeu bastante comigo, né? Porque a gente pensa muito e está em contato o tempo inteiro com pessoas muito tristes,
por conta de todas as situações que a vida está nos oferecendo nesse momento, né? São situações difíceis, conturbadas, complicadas. E aí, de repente, bate uma coisa na gente, né? A gente não sabe nem de onde vem. Não acontece isso com vocês? Não sei nem de onde veio. Acordei triste, tô meio desanimado. Tô cansado demais, né. É um cansaço que não é só a coisa física, é um cansaço que a gente não sabe de onde vem, e que vem da alma, né. Então, quando a gente pensa em melancolia, a gente pensa logo em tristeza, desencanto. Se a gente for procurar, inclusive, o significado de melancolia no dicionário, ali está, né? Tristeza, desencanto, desânimo, depressão. Vem todas essas, toda essa explicação, né? E os psiquiatras e os psicólogos, eles tratam muito a melancolia como um estado, mórbido da alma, um estado caracterizado, assim, muito pelo abatimento mental e físico, né. Porque quando a gente está muito melancólico, muito entristecido, o que que acontece com a gente? A gente fica fisicamente com vontade de nada. Vocês já tiveram assim? Vontade de nada? Hoje eu estou com vontade de nada, né. Isso é a melancolia que bate, que é uma manifestação, na verdade, de vários problemas nossos. Esses nossos problemas que aparentemente começaram aqui e agora, estão acontecendo aqui e agora, por motivos mil, né, porque a vida está como está, é falta de dinheiro, é violência, é gente que não tem respeito pelo outro, muitas coisas. A gente vai passando por todas essas questões e quando você se depara com você mesmo, você está melancólico, você está triste, você está se sentindo para baixo, você está com aquela coisa assim: "Puxa, não tenho vontade de nada". Esse é um momento, perigoso para a gente, é um momento perigoso para o espírito. Dentro desse texto de Joana, do Lampadário Espírita, que aliás é um livro tão gostoso de ser lido, né, e bom de estudar, é bom de estudar o Lampadário Espírita, porque, ela ali ainda está com uma linguagem bem acessível, né, a gente, todo mundo entende perfeitamente o que ela está dizendo, não é tão rebuscado quanto outros livros dela, né. E esse texto particularmente, ela foi muito feliz e de colocando algumas questões. Então, por exemplo, ela coloca ali, no texto, questões assim, que mostram quais são as características da melancolia. O que que essa melancolia, ela representa para a gente. Então, ali no texto está. Ela é insidiosa. O que que é insidiosa? É traiçoeira, porque você começa com aquela tristezinha, com aquela coisa bem que vai chegando sorrateiramente, quando você vê, você já está completamente tomado por ela, pela tristeza, pela falta de vontade de nada, de fazer nada. E aquilo vai aumentando se você não tomar uma providência, né. Ela fala também que ela é constringente, né, constringe, aperta, pressiona, né. Você não tem vontade de nada. Então você qualquer coisa que aconteça no entorno, você já se sente irritado, você se sente pressionado, você não tem a menor paciência. Então, é uma outra questão. Ela fala também
que a melancolia, ela é dominadora. Nossa, ela é dominadora. Ela vai dominando, porque ela vai se instalando devagar, até quando você vê, tomou conta de tudo. Ela acaba com o quê? Com a esperança, com as aspirações. Gente, quem está melancólico, triste, deprimido, tem esperança de alguma coisa? Fica estabelecendo meta, aspirando um dia melhor, aspirando alguma coisa boa? Não, 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 né? Aí a gente perde a esperança. E perder a esperança significa abrir espaço para que se instale em nós aquele famoso vazio existencial que a gente fala tanto quando estuda Joana de Ângeles. É pessimista, é amargurado. Quem está melancólico não tem esperança em nada, então, portanto, está pessimista, está amargurado, vai sentindo um peso, às vezes, no coração, que você não sabe nem de onde vem, o peito aperta, tudo aperta, ela constrange, sim, ela faz com que a gente se feche na gente mesmo e que não consiga enxergar a beleza da vida, a beleza de viver, né? No Evangelho, no capítulo 5, eu vou ler para vocês só o primeiro parágrafo da melancolia, o que fala Françoise de Geneve, em Bordeaux. Ele diz assim, ó, capítulo 5, item 25. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento. O corpo o corpo, suportando sua influência e languidez, o abatimento de uma espécie de apatia, se apoderam de vós e vos achais infelizes. Então veja o que diz aqui no Evangelho. Aí vai, é um item muito, muito legal, se todos puderem ler, é bom. Ele começa dizendo aqui que sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. A gente sempre sabe, ou essa tristeza, que a melancolia, ela pode chegar sem a gente se dar conta de por que a gente está triste? Pode. A maioria das vezes. A melancolia, ela chega, a gente não sabe nem por quê. Mas, meu Deus, está tudo certo, está tudo dentro do programado, dos conformes. E, no entanto, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo para baixo, eu estou me sentindo fechado, eu não quero ver ninguém. Aí a gente precisa se perguntar, né? Por que será que isso acontece? Porque a melancolia, ela vai trazendo para a gente um, uma dor que a gente não sabe nem de onde está vindo. Ela é um instrumento de dor, na verdade. E ela vai trazendo, muitas vezes, enfermidades, né? Doenças que podem ser doenças emocionais, doenças mentais, doenças físicas. A melancolia, ela traz para a gente a derrota, né? É uma sensação assim, tô derrotado na vida, tô derrotado na vida. Estou me sentindo, vou falar uma frase que eu escuto muito das pessoas, estou me sentindo um lixo. Vocês nunca ouviram ninguém falar isso? Porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso.
né? E ela te remete a uma questão que é a autopiedade, que não é aquela autocompaixão da gente tá se olhando, tá se vendo, tá se perdoando, tá tendo compaixão de si mesmo. É uma peninha da gente mesmo, como se a gente fosse vítima de alguma coisa, né? Então, e isso tudo vai trazer o quê? O desânimo. E quando o desânimo se instala, que, aliás, é um texto muito interessante, o texto Desânimo, que ela coloca para a gente vários livros dela, o desânimo é um pulo para você cair realmente no estado depressivo, né? Aí vem a depressão, vem depois da depressão, pode chegar até onde? O suicídio, como a gente fala sempre, a gente já conversou até sobre isso aqui algumas outras vezes. Então, quando a gente começa a perceber que a melancolia está se instalando em nós, qual é o primeiro passo que a gente precisa fazer? Ah, Maria, tá, mas e aí? Estou melancólico, estou triste, não quero saber de nada. O que eu faço? Primeiro, tentar descobrir quais as causas verdadeiras daquela melancolia. Porque, às vezes, a gente joga essa causa nas coisas muito imediatistas que estão acontecendo agora. Mas essas causas remontam, muitas vezes, a um passado, que pode ser um passado dessa existência ou de outras existências, né? Essas causas, elas representam muitas vezes as culpas que nós trazemos do nosso passado distante e que nós ainda não entramos em contato, que não percebemos, né? É como uma tristeza indefinida, sabe? É uma tristeza indefinida. A melancolia, ela não tem ela é diferente, por exemplo, de quando você, bem, eu estou aqui, já estou em depressão. Estou em depressão, eu sei que eu estou em depressão. A melancolia não. A melancolia, ela traz algo de indefinido, de misterioso. E isso está vindo de onde? De muito e muito tempo, às vezes. São culpas arquivadas na nossa psique, no nosso inconsciente, e que estão ali. E que, num dado momento, por a gente não ter lidado com essas culpas, ela vem à tona, ela chama a atenção em forma de melancolia. E aí, né, por conta disso, o que que acontece? O remorso vai tomando conta, né, dessas coisas guardadas lá no fundo do inconsciente, e o nosso espírito entra em sofrimento. Tanto é, gente, que a melancolia, ela é uma doença do espírito. Ela não é uma doença do nosso emocional aqui. Doença do emocional aqui é a raiva, o ódio, o orgulho, a vaidade, até certas tristezas estão ligadas a esse emocional do aqui e agora. Mas a melancolia, ela vem do espírito, né? E aí nós temos uma questão que a Joana também sempre fala muito, que é a questão da consciência de culpa, que é algo que o espírito entra em contato, a gente não sabe bem o que aconteceu, mas a gente se sente culpado por tudo. Se uma coisa dá errada com o filho da gente, a gente que é culpado. Se sei lá, todo mundo do grupo atrasou, eu atrasei, mas eu sou culpada porque o estudo começou atrasado, porque eu atrasei. Não importa que os outros todos tenham atrasado também. Eu começo a me culpar por tudo, por tudo, por tudo, por tudo na vida. E aí, essa consciência de culpa, o que que ela vai fazer? Vai atravancar o meu progresso, vai segurar o meu progresso, não vai permitir que eu evolua. E eu mais e mais
vou ficando melancólico e melancólico. E essa doença, que é do espírito, vai começar a se manifestar nos níveis mais próximos da matéria, até chegar no corpo físico. Quando eu posso ter um problema, por exemplo, pulmonar, os pulmões, eles são muito ligados a problemas oriundos de tristezas, de melancolia, e a gente não sabe por quê. Aí tem uma pneumonia, aí tem um outro negócio qualquer no pulmão, enfim. E isso tudo porque a gente não lutou quando a gente ainda percebeu essa melancolia num outro nível. E essa consciência de culpa, ela tem uma forma de ser trabalhada, prática. Primeira coisa, a gente sabe que quanto mais a gente se autoconhece, desenvolve o autoconhecimento, estuda Joana, vai procurar uma terapia, faz, bem, enfim, todas as ferramentas que nós temos aí para autoconhecimento, a gente sabe que é o grande caminho. Mas tem uma forma que é a principal, que é quando eu começo a dizer para mim mesma: não, espera aí, eu quero largar essa culpa e eu quero ser responsável pelo que eu faço. É quando eu começo a substituir a consciência de culpa pela consciência de responsabilidade. É isso que vai fazer a gente seguir adiante e diluir até que suma essa sensação de melancolia, né? A importância desse processo, isso é um processo de autoconhecimento, porque o tempo inteiro eu preciso estar atento a mim mesmo, eu preciso estar atento às minhas questões. Então, por que que eu estou começou o processo, começou a perceber: "Não, mas eu estou mais triste que de costume". Eu estou mais, a que a gente nunca fala que é melancolia, né, a gente fala sempre tristeza. Então eu estou mais triste do que de costume, eu estou mais calado do que de costume, eu não estou querendo mais sair com os meus amigos, eu estou querendo só ficar sozinha, eu estou quando eu vou percebendo isso, aí eu começo a me investigar. Então, a primeira questão para sair da melancolia, da tristeza, do desânimo e até da depressão é refletir sobre isso. O que reconhecer. Eu acho que é uma reflexão que leva ao reconhecimento. Eu tenho que reconhecer que eu estou assim. Não achar isso banal, não achar isso como: "Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou calado, eu sou meio quietinho". Cuidado para não confundir o quietinho, o calado, com a tristeza. Às vezes a gente está carregando uma tristeza imensa que precisa ser elaborada, que precisa ser diluída, né. Porque afinal de contas, gente, é só com a força da nossa vontade que a gente supera todas essas questões trazidas por nós. Somos seres milenares. A consciência, por exemplo, a consciência, ela é a condutora do si eterno. Que é esse si eterno? É o espírito, né, na sua caminhada. Então, à medida que a gente vai evoluindo como espírito, é porque a nossa consciência está se ampliando, está evoluindo. A gente já passou a se conhecer mais, né. Tem pessoas que dizem assim: "Ah, Maria, eu já consigo hoje não deixar que a minha raiva tome conta de mim". Não que a raiva não venha, até vem em determinados momentos, mas eu consigo segurar. Eu conto até 10, eu conto eu e aí eu vou elaborando depois isso, até chegar um momento até que eu fale sobre a raiva com a pessoa que eu senti raiva, mas de uma maneira tranquila.
Então, isso tudo é um caminho de autoconhecimento. Então, quando eu reconheço que eu estou triste, porque normalmente, a gente não reconhece, não. A gente só vai se dar conta quando a depressão se instala. E às vezes até demora bastante, mesmo depois da depressão instalada, né. Então, é um caminho de ampliar a consciência, né. Em determinados momentos, essa essa melancolia, ela vai se manifestar, isso é natural, faz parte de nós. Muitas vezes ela vem até com sentimento de saudade, que você não sabe que saudade é aquela, se não sei se isso já aconteceu com vocês. Uma melancolia que traz junto uma saudade. É porque a gente está lá atrás. O espírito está com saudade de coisas que viveu, e aí não se conforma muitas vezes com o que está vivendo hoje. Isso tudo se dá no nível espiritual. Nós não podemos esquecer que nós temos várias dimensões. Nós temos a nossa dimensão física, onde entram as emoções, onde entram os comportamentos, as atitudes, toda essa coisa física da matéria. Mas nós temos a dimensão mental, nós temos a dimensão espiritual. E nessas outras dimensões, no físico, a gente consegue detectar tudo. Ah, se eu estou com dor no pé, eu estou com dor no pé. Se eu estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Acabou, é muito fácil, né. Se eu estou com raiva também posso dizer: "Não, eu tenho raiva", coisa da emoção também. Agora, as questões espirituais, elas são difíceis da gente detectar, porque a gente não quer saber, na verdade. A gente muitas vezes ainda não está preparado para desvendar toda a sombra que existe em nós. Então, sabemos que a vida na Terra, ela é um presente de Deus. Nós estamos aqui, nós ganhamos esta vida como um presente. Para quê? Para que a gente pudesse ir consertando tudo aquilo que a gente se desviou aí no meio do caminho. Então, a terra tem coisas maravilhosas, tem vegetação, tem um céu azul para a gente olhar, tem uma lua, tem um sol. Na terra tem água, na terra tem tudo que a gente tem, alimento, tem tudo que a gente necessita. E, no entanto, a gente não para agradecer. A gente só sabe ficar triste, né. E a gente esquece que precisamos honrá-la. Precisamos honrar o fato de estarmos aqui, né, neste planeta Terra, nos aprimorando, resolvendo questões antiquíssimas nossas. Então a gente, na hora que vem a melancolia, a gente, tem que sentir eu acho assim, quando a melancolia vem, vira e mexe ela vem, a gente precisa assim: "Ih, a melancolia está me visitando, a tristeza está me visitando", mas é uma visita que não vai demorar muito não, porque eu não vou deixar. Sabe, aquela visita que a gente tem que dizer para ela: "Olha, no momento eu não estou podendo te atender, tchau, tchau". É assim que a gente precisa fazer. Falar assim mesmo. Às vezes eu falo umas coisas assim, parece meio doida, né, mas não é não, são experiências próprias que eu gosto de passar para as pessoas. Quando você olha assim para você e se diz: "Não, tá demais, tô triste, não sai da cama, que é isso? Não, chega, tchau, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas". Tem aquela música? É isso, né. Nós temos, sempre a oportunidade da escolha.
quando estamos assim para baixo, nós temos duas questões. Nós podemos escolher continuar ali, né? Fugindo da realidade, né? Alimentando aquela tristeza, se achando vítimas de tudo, né? Porque a gente faz isso. A gente se acha vítima, alimenta a tristeza, né. Antigamente, da minha época de jovem, que, ó, tem muito tempo, a gente ficava na fossa, era tão maravilhoso ficar na fossa, né. Terminava com o namorado, brigava com o namorado, ficava na fossa, era delicioso, era chique até ficar na fossa, né. Mas depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que aquilo dali só fez afundar a gente, né. Porque ninguém é vítima de nada e nós, como espíritas, mais do que ninguém, sabemos que ninguém é vítima do universo, de Deus e de nada nem de ninguém. Nós somos seres que estamos em evolução e que para evoluirmos, precisamos ir acertando umas arestas, acertando algumas coisas que não ficaram legais, né. Então, se eu tenho um problema com relação à vitimez, é isso que eu preciso trabalhar aqui agora, para poder acertar o passo e quando sair daqui, dessa existência, sair um pouco melhor do que quando entrei, que quando entramos, né. Então eu posso me, ficar comprazendo, assim, dessas questões todas de vítima, disso, daquilo, né, me sentindo, culpada de coisas, porque é tão bom se sentir culpado, ter medo, me tolir, né, me sentir pressionado, porque eu sou vítima. E aí eu não preciso fazer nada. Ou eu posso tomar uma atitude ao meu favor. E qual é essa atitude que eu posso tomar a meu favor? É lutar contra as minhas imperfeições. Lutar, usar a vontade, né? Me libertar de tudo aquilo que eu estou trazendo, que não serve mais para mim. Porque se a gente parar para pensar, tem coisas que não servem mais para nós nesse momento da nossa encarnação. Tem coisas que não servem, né. Por exemplo, hoje eu mataria? Hoje eu pegaria uma arma, mataria alguém? Isso não serve mais para mim, mas isso é fácil de eu entender. Mas tem coisas que são muito, como a Joana diz, né, muito, dominadoras de uma tal forma que você não consegue perceber. Quando a gente deixa a melancolia, a tristeza tomar conta, é porque estamos sem coragem ainda e sem vontade de lutar com o nosso lado de vítimas, de coitadinhos. Porque somos, como ela diz, ainda muito infantis, muito infantis. Então a gente está querendo sempre que alguém passe a mão na cabeça da gente, que fale: "Ah, coitadinha, né, coitadinha da Maria, tão", né. Vai ver lá atrás a coitadinha da Maria, o que que a coitadinha fez. Então isso a gente tem que ter muita lucidez para pensar sobre isso, né. A melancolia, fala nesse texto uma coisa que eu fui ver, olha, delírio vesânico, já viram isso? O que isso significa? Significa alienação e loucura. É um delírio, é uma loucura. Ela que está dizendo isso, não sou eu não, tá. É uma loucura, é um delírio, é o termo que ela dá, delírio vesânico. Nunca já nunca tinha ouvido falar nisso. E aí, sempre no texto da Joana tem uma palavra nova que a gente aprende, né, ou então velha, porque às vezes é uma palavra que nem se usa mais. Então, isso significa estar realmente a um passo da alienação,
da, da loucura, sabe? Porque não é uma cabeça que está raciocinando bem. Não é uma cabeça que raciocina bem, aquela que está envolvida pela melancolia. A Joana de Ângeles, inclusive, ela chama os melancólicos de vivos mortos. Olha só, na hora que você está muito triste, muito melancólico, você vira para você, eu sou uma viva morta, sou um zumbi, né? Aquela coisa meio nem lá nem cá, nem desencarnei, nem estou encarnado completamente. Olha que coisa, né? Ela fala isso para a gente. Então, só existe uma maneira de realmente eliminar com essa melancolia. Sabem qual é? A higienização mental, que a gente fala tanto aqui, né? Sempre. A higienização mental. Mas como? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tratar minha mente? Né? Esse tratado de higienização mental, existe um tratado de higienização mental que é o Evangelho, gente. É só ir no Evangelho. O Evangelho tem a receita para todas as nossas questões. É só saber ler, não se prender à forma e fundo naquilo que a gente vai encontrar a resposta que a gente precisa encontrar. Então, quando Jesus diz, né, que ela cita também aí no texto, eu sou a porta. É a porta para quê? O que, que ele está fazendo aí? Ele está fazendo um convite para a gente, né? Venham a mim, eu sou a porta. Que porta é essa? Ela abre para quê? Se ele é a porta, ele, como porta, abre para quê? Para mergulhar na luz do conhecimento interior, para mergulhar na luz profunda da nossa alma, para encontrar aquele Deus que mora em cada um de nós. Ele é a porta, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nas bem-aventuranças, as bem-aventuranças são um convite maravilhoso à reforma íntima total, a não ficar nunca deprimido, desanimado, melancólico, depressivo, né? Existe a bem-aventurança, na bem-aventurança Jesus fala, primeiro, saciados serão os que buscam por justiça. Saciados serão. Os misericordiosos, então, justos, os misericordiosos, que alcançarão a misericórdia, os puros de coração, que verão a Deus, né? Puro de coração. O que é ser puro de coração? Né? É ser limpo de, de sentimentos maliciosos, de questões maliciosas que vão nos envolvendo no dia a dia. É não ter, não valorizar, supervalorizar o ego. O ego é importante? É. Para a gente sobreviver no planeta Terra, na matéria, porque o ego nos ajuda, nos salva de situações difíceis, mas supervalorizar o ego, que nos leva ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, ao autoritarismo, isso não é ser puro de coração. A outra coisa que ele fala são dos pacíficos. Os pacíficos são os filhos de Deus, não os passivos, mas sim os pacíficos, né? Porque os passivos são aqueles que, eu estou mal sim, aqui vou ficar,
não vou sair daqui. E os pacíficos são aqueles que vão lutar pela sua paz interior, por aquilo que precisa lutar, é a vontade sendo colocada em movimento. Nas bem-aventuranças, ele fala dos perseguidos, porque verão o reino dos céus, que são os pobres de espírito, né? Ele fala dos mansos, como a mansuetude é importante. Ou se a gente for pensar no mundo de hoje, né? Que a mansuetude está passando longe por quase todo mundo, gente, né? Qualquer coisa é motivo de briga, de ofensa, né? E quem é manso é considerado um bobo, deixa todo mundo fazer o que quer. E não é isso. Ser manso não significa deixar todo mundo fazer o que quer. Eu não posso deixar todo mundo fazer o que quer em mim. Eu tenho que ser respeitado assim como eu preciso respeitar o outro, né? Mas eu não preciso ir para a guerra, para a peleja, para a briga, para a luta, essa luta física que está todo mundo buscando hoje em dia, né? O espiritismo é uma doutrina que nos ajuda muito nesse sentido de entender, né? De entender essas várias encarnações. Ele faz sempre um convite para a gente, né? Faça boas escolhas, entenda que tudo é uma questão de escolha, que o livre-arbítrio faz parte da nossa caminhada, e tudo é uma questão de escolha, né? Então, assim, considere as suas existências passadas. A gente não pode deixar de considerar isso, mas a gente também não pode viver preso ao passado. O que passou, nós não vamos mudar a nossa história. Nós não vamos mudar aquilo que fizemos. O que fizemos, fizemos. Agora, não adianta ficar na culpa, ficar no remorso eterno. É preciso pensar que hoje nós podemos plantar um futuro muito melhor para cada um de nós, para o planeta Terra, para todas essas questões. Então, é preciso expulsar, assim, com muito esforço, essa melancolia. Porque nesse processo da melancolia, nós temos a hipocondria, nós temos os devaneios, nós temos as fugas espetaculares, né? Hoje nós estamos vendo cada dia mais, todo mundo vem e fala para mim: "Ah, Maria, como é que está essa situação do mundo? Todo mundo está doente, todo mundo é um com câncer, é outro com mal de Alzheimer, é outro com dores horríveis de fibromialgia, é outro com, enfim, né? Essas doenças físicas, elas estão acontecendo muito. E elas estão acontecendo por quê? Porque nós não estamos tratando, na verdade, do nosso espiritual, do nosso mental, do nosso emocional, para que essa doença não se instale no corpo físico. Agora, isso, é claro, é um exercício de toda a vida, gente, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Aí vocês podem dizer para mim: "Ah, mas e aí? Aquela criança que morreu logo cedo com câncer na cabeça, né? O que ela estava fazendo aqui? O que ela já fez?" Ela aqui não fez nada. Só a nossa crença na vida passada, nas experiências passadas, é que nos fazem entender por que aquela criança está passando por aquilo. E assim, pelo menos, eu digo todos os dias: ai, bendito seja Deus que me deu a oportunidade de ter esse conhecimento do Espiritismo, porque o Espiritismo ele nos leva ao entendimento de uma série de questões que nós não entenderíamos se não fosse essa doutrina, né? A questão das encarnações,
que, inclusive, não está somente no âmbito religioso. As encarnações, as reencarnações estão sendo provadas pela ciência, né? Um monte de... A gente vê... vocês estão me ouvindo? Tá. É Estamos porque sim. apareceu aqui uma mensagem, eu achei que era... Bem, a gente precisa ver o seguinte, que se eu entendo que eu vivi várias experiências, eu tenho que entender que algumas delas eu acertei, tirei de letra, e que outras eu não tirei de letra, né? Então, isso tudo vai repercutir agora aqui na melancolia. Melancolia, às vezes, ela é reflexo desse espírito que se sente culpado por alguma coisa que tenha feito. Uma outra coisa são os devaneios. Quando eu estou mal comigo mesma, quando eu não estou bem, quando eu estou na tristeza, eu começo a achar que tudo vai dar errado. Eu não mantenho uma linha de raciocínio lógica. Olha a tal da higienização mental, né? Eu preciso começar a substituir esse pensamento que me bota mais para baixo por pensamentos positivos. E isso é um treino, gente. Isso é um treino. O que eu vou fazer? Veio um pensamento ruim, veio um pensamento para baixo, veio um pensamento negativo, eu logo penso em alguma coisa que seja muito boa para mim. Estar no meio da natureza, um lugar que eu fui, uma pessoa que eu gosto muito, eu encontrando com aquela pessoa, qualquer coisa que me tire daquele pensamento e me leve para um pensamento bom. O pensamento bom, ele limpa aquele pensamento ruim que veio antes. E outra questão que a melancolia pode levar, isso é muito comum até em jovens, sabe? É a questão das fugas, as fugas espetaculares. Para fugir da realidade, a vida não presta, nada serve, é tudo ruim. Ah, então eu vou beber até cair. Ou então eu vou pegar uma droga aí qualquer. Ou eu vou fugir até não, vou dormir até não poder mais. Vou fugir das minhas obrigações. Vou ficar aqui no meu canto deitado, não quero saber de nada nem de ninguém. Isso tudo são fugas, né? E que não nos levam a nada. Tudo que vivemos, na verdade, é compromisso. Nós temos compromissos. Nós não estamos aqui na Terra para brincar. Claro, a gente tem os momentos dos deveres, dos prazeres, a gente já cansou de falar sobre isso. Temos os nossos momentos de descanso, é necessário, né? São necessários esses momentos, mas nós temos que cumprir deveres. Nós estamos aqui para cumprir deveres. E sabem qual é o dever número 1 para quem a gente tem que cumprir deveres muito seriamente? Para nós mesmos. Eu tenho um dever para comigo mesmo. E vocês sabem qual é? É o dever de progredir, de melhorar. E o que é preciso fazer, então, para que eu melhore, para que eu progrida? Entrar nos meus processos de autoconhecimento, seja como for. Aproveitando as experiências. Tem pessoas que nunca fizeram terapia na vida. Até porque tem gente que acha que só com a terapia vai resolver. A terapia ajuda e muito, e eu sou super fã de terapia. Agora,
Muitas vezes, quando a gente não tem oportunidade, às vezes a gente vê acontecendo com pessoas muito simples, elas têm uma capacidade de aproveitar aquela experiência ruim que viveu lá atrás para dar a volta por cima, para levar a vida para um outro rumo, com outro sentido, numa outra direção, né? Estabelecer propósitos de vida é muito importante para que a gente possa fazer esse processo de evolução, né? Parar também de reclamar, né, gente? Que a gente reclama de tudo. Eu falo por mim mesmo, que às vezes eu estou reclamando mais do que não sei o quê. Porque a gente reclama porque a família é assim, a gente reclama porque o dinheiro está curto, a gente reclama porque eu queria ir para lá, mas aí não deu, vou para cá. A gente reclama, reclama, reclama. Reclamar também é uma coisa ruim, é uma coisa que atrasa a nossa evolução, né? É, tudo, né? Deus nos confiou para quê? Nos confiou a vida aqui na Terra, para que a gente pudesse sair daqui vitorioso. Aí cabe aqui cada um se perguntar, né? Eu estou fazendo um movimento para sair desta existência melhor do que quando entrei? Eu vou sair desta existência vitoriosa naquilo que eu me propus a cumprir? E assim, todos nós sabemos quais são as nossas tarefas. Todos nós. É só parar para olhar a vida, para os sinais que a vida vai dando, para aquilo que a gente é chamado. Será que eu estou cumprindo isso? Será que eu estou atendendo a tudo aquilo que eu me propus atender antes da reencarnação? Então, é uma coisa assim, muito importante. E, fora isso, nós temos os nossos recursos internos, nós temos muitos talentos, nós temos muitas competências, né? Nós temos vários dons que muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem usá-los. Aí, quando sai daqui, a gente fica, poxa, mas eu podia ter resolvido aquela situação só usando esse meu talento aqui. Poxa, mas eu podia ter feito, sabe? Então, uma coisa para a gente pensar também nesse momento, né? O que também a Joana recomenda sempre, porque está lá no Evangelho também, que é assim: quer sair da tristeza? Quer sair da melancolia? Quer sair da depressão? Caridade na veia. Caridade. Porque quando você passa a olhar o outro, passa a ver o problema do outro, passa a entender o problema do outro, passa a ajudar o outro a resolver aquilo, você esquece um pouco da sua melancolia, da sua tristeza, porque ali o outro está em primeiro lugar. Mas esse movimento também, ele só vai poder acontecer, esse movimento de caridade que a gente faz para o outro, se eu tiver caridade comigo mesmo. Se eu não estiver comigo mesmo, eu não vou poder fazer. E o que é ter caridade com a gente? É saber que a gente tem deveres a cumprir, mas que a gente tem o direito à vida, a ser feliz, a olhar para o céu, sabe? E saber que Deus nos colocou aqui com um único propósito, da gente ser feliz buscando o nosso aprimoramento, a nossa melhora, seguindo sempre em frente. Alegria, gente. Alegria no coração, alegria na mente, alegria na alma, alegria na veia. Alegria, a gente está precisando disso. E isso é um treinamento. No princípio, a gente diz, mas eu sou alegre. Mas não é.
Mas vai falando. Não, eu sou alegre, sim. Dá um sorriso para alguém que passa por você, dá um sorriso para alguém que está precisando de um sorriso. Começa a sorrir mais, começa a colocar alegria em movimento em sua vida. E aí não vai ter melancolia que dure para sempre. Ok? Passei, Rose, do tempo. Não, foi bem, foi bem. Você me interrompe, pelo amor de Não, Deus. está terminando agora, está terminando agora. Então, tá bom. Então, gente, é isso, tá? Alegria. Muito Que a obrigado, paz do minha Senhor amiga. esteja conosco. Muito obrigado, minha amiga, por você estar conosco e nos trazer essa mensagem tão bonita, encerrando com essa necessidade de termos mais alegria, verdadeira alegria, tá? Verdadeira. Que Deus nos abençoe a todos e abençoe você. E mais uma vez, muito obrigado, minha amiga, Obrigada a vocês. por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui. Bem, meus irmãos, vamos encerrando a nossa reunião pública da noite de hoje, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo por esse tema, né, que Joana de Anjos tão bem nos traz, chamando a nossa atenção para essa questão da melancolia, que alguns acham até muito bonita, né? Ai, é tão bonito ver uma pessoa melancólica. É. Não, não é não, não é não, não é não. Isso é muito perigoso, né? Porque é uma fronteira muito sutil, como você falou, para a tristeza, que pode levar à depressão, e pode levar para algo muito mais sério, que pode nos trazer prejuízos muito graves. Então, que o Senhor nos abençoe, Amém. oramos sempre a Deus, ombros fortes, para nos mantermos em pé, nos mantermos firmes na certeza de que tudo vai dar certo, com muita esperança de dias melhores, mas lembrando que isso passa pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho de renovação espiritual. Que o Pai abençoe a cada um de nós e, mais uma vez, pedimos ao Senhor que nos proporcione uma boa semana de muito trabalho, do bem, de estudo, de prática, do amor, né? Porque isso também nos ajuda muito olhar para o lado e buscar também ajudar aqueles que mais necessitam. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nos despedimos aqui de todos, agradecendo a presença e, mais uma vez, Maria, muito obrigada, tá? Por ter... Eu que agradeço, Rose. Eu venho tão feliz para Muito cá que obrigada, muito vocês não têm obrigada. noção. Adoro, adoro vir para cá. Muito obrigada. Obrigado, Maria, pelo estudo. Obrigada a beijo, irmão. vocês. Obrigada, Joana. Beijo para todos vocês. Ó. Um beijo no coração. Boa Gratidão, Maria. Foi Beijo. maravilhoso. E vamos ser alegres. Alegria. Amém. Muita alegria, muita alegria. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Quarta-feira Boa estaremos noite. todos. Amém. Paz, que o Senhor nos abençoe. Tchau, Amém. tchau. Tchau.